Meus irmãos, que a paz do nosso mestre amado Jesus permaneça em nossos corações agora e sempre. Gratidão pela presença de todos e que a equipe espiritual nos auxilia a colocar a mensagem ao alcance de todos. Que cada um consiga absorver seu melhor dentro das dúvidas e das anotações que fizerem aí. Tira um momento, depois manda para a gente, pode ser, como nós já dissemos, lá no Festival Recado, né? A gente poder ir selecionando um tema que, um dos temas da próxima semana, do próximo domingo, sobre o posicionamento da desobsessão. A gente aproveita e vai tirando dúvidas, a gente fala um assunto com base nas dúvidas, né? Nas dificuldades, nos entendimentos aí, que cada um queira desenvolver. O tema da noite é obsessão. O título são tipos de obsessão. Eu vou começar alinhando o conceito. Eu entendo que uma das maiores dificuldades nossa no desenvolvimento do progresso é falar de uma coisa e comunicar que está falando dessa coisa. Porque não é só falar. Quando a gente fala de comunicar, é porque o outro entende que essa coisa não é dele. A grande dificuldade na comunicação é ter o mesmo sentido, o mesmo significado. Então, Kardec tinha esse princípio, tanto é que com a codificação da doutrina ele traz aí uma série, um glossário de termos novos, então a gente entender que estamos falando da mesma coisa. Então, dá para falar sobre obsessão em outros prismas? Dá. Não é isso a nossa preocupação agora. Nossa preocupação é a obsessão nesse quadro que a gente está apresentando. Tá? Obsessão, o que é? A obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Hoje, essa definição melhor para a gente, porque nessa primeira aula e na segunda nós vamos tratar de todos esses aspectos. Eu queria que entendesse a gravidade desse quadro, porque a lei básica que rege as relações é que nós somos seres sociáveis e que se associam com critérios e meios que nós mesmos desconhecemos. Basta uma fagulha leve do nosso pensamento. Então, o pensamento não tem a velocidade da luz. O pensamento tem a velocidade da luz vezes alguns milhões. Não dá para a gente calcular isso ainda. Física está muito longe de pensar nisso ainda. Não tem como variar isso. Então, eu me associo a todos os seres que pensam na minha mesma vibração quando eu emito uma fagulha do meu pensamento. É lei da vida. Todos os seres. Eu tenho o hábito de orar, e sempre que a gente vai orar, esses dias a Sofia estava com 40 dias e teve um mês de pneumonia. E aí a gente para e chama as pessoas para orar. A Clara teve um problema sério de rim ano passado. E complicação durante complicação, uma atrás da outra, nós chamamos a mocidade para orar. Em menos de meia hora, nós tínhamos a Clara reagindo positivamente às nossas orações. Por quê? Porque eu não orei para a Clara que estava com problema de rim. Eu orei para todas as Claras, ou todas as criaturas que tinham problema de rim. Aí eu me associo a todos os outros entes queridos que estão orando pelas suas claras.
aí a reação, ou seja, o resultado é imediato. Então, a gente pode fazer isso o tempo todo? Não, essa é a lei da vida. Só que se a gente tem consciência de que funciona assim e exercita fazer assim, a gente cria resistências mentais, recursos mentais, para que isso aconteça de uma maneira mais natural. Né? E essa é a proposta. Então, quais são os resultados de uma obsessão? Eu gosto de dizer que uma obsessão simples, a gente reconhece ela da seguinte maneira: algum pensamento bobo que eu tive. Qualquer pensamento bobo, cada um escolhe o seu aí. Qualquer pensamento bobo que eu tive, um determinado segundo ou milésimo de segundo, qualquer um. Se não bate com os meus valores e ele persiste por algum motivo, já é alguém tomando a minha liberdade de ação que eu emiti ou dei para terceiros que têm a mesma maneira de pensar e que pensam mais viciosamente, insistentemente nessa mesma ideia, para que, associando-se ou encontrando força na minha semelhança de pensamento, somasse forças comigo. Então, quando eu entendo esse mecanismo, eu entendo por que a expressão do Cristo é vigiar e orar, não o contrário. Meu maior compromisso, minha maior responsabilidade é de vigiar, é de dar direção à minha personalidade. E quando eu dou direção à minha personalidade, eu digo com quem eu quero estar. Um detalhe: eu estarei. Então, a minha maior preocupação em quem eu sou precisa ser comigo. Então, a obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Eu vou considerar esse conceito praticado pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Pessoal, tanto faz encarnado como desencarnado. Toda relação doentia é uma relação obsessiva. Toda relação de domínio é uma relação obsessiva. Toda relação em que não se preza pela integridade do outro é uma relação obsessiva. Vou mostrar várias relações entre elas depois. Qualquer relação. E essa relação fica parecendo que é algo fora da natureza dos homens, que aí são os espíritos encarnados, né, da natureza da sociedade, mas que as relações obsessivas mais graves, que mais complica o indivíduo na sua fase adulta, é dos pais sobre os filhos. Exerce os pais alguma influência sobre o espírito dos filhos depois que estes nascem? Então, essa é das obsessões mais graves. Então, se eu quero entender a extensão disso, eu preciso partir para um grau de autoconhecimento, de estudo de mim mesmo e das leis da vida, para eu me desassociar desse aspecto de autoridade que parece existir quando eu me imponho ou imponho a minha vontade sobre a vontade do outro. É obsessão. Está aqui, eu estou falando disso, que o conceito é esse, a gente precisa entender isso. E se o outro faz isso comigo de alguma forma, eu permito, em função de valores, de crenças, de princípios, etc., eu estou cedendo por uma questão de conveniência à obsessão alheia. Quando a conveniência passar, eu arrepio e distribuo responsabilidade. Fulano, eu sou assim porque fulano fez isso, eu sou assado porque fulano fez aquilo, eu sou isso porque eu não sei o quê. Tá?
essa responsabilidade distribuída não tem valor nenhum. O efeito continua sendo de quem não avançou. Então, a duração de qualquer obsessão, ela é temporária, porque o caráter dela se mantém enquanto a natureza daquela relação é mantida. Quando um ou outro evolui, ou um ou outro muda de posicionamento, a relação morre, a obsessão morre. Precisa entender isso com detalhe. Para quê? Tem gente que tem medo de obsessor, mas tem gente que tem medo de mandar louvar, tem medo de barata, tem medo de trovão. Tem mais gente, tem medo de chinelo virado. Na minha época, tinha um pessoal, se o chinelo tivesse virado, morria mesmo. Minha sogra. Né? Eu fico com dó da Havaiana. O pessoal das Havaianas tentaram fazer uma borrachinha insignificante para proteger os dedos, os pés, né? E aí criou um martírio desse para as famílias mais pobres, ignorantes e supersticiosas. Né? Então, medo tem a ver com crença, tem a ver com valores, tem a ver com emoções, tem a ver com cultura. A obsessão, descobrindo esses elementos, aproveita esses elementos para inserir um aspecto mais grave do estado do medo e criar hoje o que a gente chama de pânico. Uma obsessão simples, não é uma obsessão avançada, nem com muitas técnicas, é uma obsessão simples. Vou para mais uma obsessão simples. Então, não tem nada a ver com batidinha não, nem com sapato. Top. O que é top? Então a palavra obsessivo no meio? Por que é obsessiva? Porque reage sobre a vontade lógico, racional da pessoa. Então, uma obsessão simples. Eu mesmo construo minha obsessão. Essa é a obsessão mais simples. Obsessão simples. Você está correndo tanto que você não lembra que fechou a porta. Primeira vez. Segunda vez. Você já não acredita que é capaz de fechar a porta e sair. Aí você volta para ver se está fechado. Chega no carro de novo e se pergunta se a porta está fechada. Já virou obsessão. A terceira vez já é obsessão. A primeira é um hábito, a segunda é toque. Toque já é uma obsessão simples. É o que eu chamaria obsessão simples igual a auto-obsessão. O que é uma auto-obsessão? Eu mesmo consigo me hipnotizar para fazer o que eu devo, quando eu devo, apesar do cansaço de não querer. Eu me convenço, eu argumento comigo, para que apesar do cansaço, eu queira ir e resolver, fazer o que eu tenho que fazer. Não é? Tá. Esse aspecto, se não for bem cuidado, eu crio uma auto-obsessão em construindo uma ideia e repassando essa ideia com frequência na minha cabeça. É uma ideia fixa. Com o tempo, isso vira um monoideísmo, uma ideia única. Ideia fixa é uma coisa, ideia única é outra, já é uma obsessão mais avançada, gente. Ideia única é outra. Quando eu me traumatizo com fatos da minha vida, eu estou vivendo a consequência de reprisar o ocorrido e sofrer com ele novamente com mesma ou maior intensidade. O que é traumatizar-se? É não perdoar o que sofreu, o que passou ou o que viveu. É manter-se emocionalmente dependente de um fato ou de uma lembrança em função de não conseguir pensar ou viver outras coisas com mesma ou melhor intensidade.
Estamos levando a obsessão para um aspecto sempre negativo de não produtividade, de não crescimento. A ideia está aqui, tá? Então, pensando na obsessão, que a gente sempre espera que o obsessor seja um monstro. O obsessor é um monstro. O pessoal está obsidiado naquela casa, nossa, tadinho. Tem vezes que o obsessor chega aqui no desespero tão grande e fala para a gente assim: ô Andrézinho, pelo amor de Deus, me tira daquela casa, não deixa que o povo me buscar mais não. Eu fui lá para ver se perturbado, não estou dando conta de sair mais. Ao contrário, está perturbado. Achei que ia atrapalhar aquele povo, meu Deus do céu, que armadilha que é aquela. Então, não é o desencarnado que é o monstro, é quem está pior moralmente, tem hábitos enraizados, que mais denigra e desequilibra a personalidade. O outro que chegar com menor intensidade de defeito ou de vício, vai se ver preso da teia daquele que tem maior intensidade de defeito ou de vício. Entendemos então sobre o obsessor? Vamos lá. Vou relembrar isso aqui, porque todo mundo sabe disso, eu não vou nem colocar como conceito básico aqui. Isso aqui é só para relembrar, lá no livro dos médios, tá? Mas os expositores vão estar falando isso aqui também, eu não vou entrar em detalhe, mas eu vou entrar em detalhe só em obsessão simples. Por quê? Porque a próxima conversa nossa, falando de programas de obsessores, os outros vão fazer parte disso aí. Kardec, no livro dos médicos, tem uma observação sobre uma obsessão coletiva. 1861, ele fez uma observação lá sobre obsessão coletiva. Um lugarejo de mais de 500 habitantes, vamos dizer assim, na época. Pessoal, 500 habitantes na época era muita gente num lugar só. Era muita gente num lugar só. Nenhuma capital do mundo tinha 1 milhão de habitantes ainda. Nenhuma capital do mundo. Capitais do mundo passaram por 1 milhão de habitantes depois de 1900. Então, 500 pessoas num grau de obsessão que ele descreve lá, muito interessante. Vou não muito longe. Pessoal, eu conheço na história países que viviam um grau de obsessão enorme. Países. Imagina uma Segunda Guerra Mundial, o ambiente mental dos que estavam na Alemanha. É simples. E se a gente voltar na história, nós vamos encontrar diversos povos que massacravam sem nenhum senso, nenhuma sensação moral de dó, de empatia, de fraternidade, de respeito, de protecionismo, de devoção, não tem nada disso. E ainda era a vontade de Deus, segundo a turma. Era a vontade de Deus. É um grau de obsessão muito sério. Então, qual é o grau de obsessão? Aquele que me tira das funções sociais, de valores de respeito, de ética, e constitui um hábito a partir dessa negação de valores. Aí cabe em qualquer situação, qualquer mínimo situação que a gente se envolva. Então, nós vamos encontrar isso aqui em outros companheiros que vão estar falando mais disso. Pontos importantes. Pessoal, para que eu vou aprender sobre obsessão? Exatamente para me defender. As pessoas adoecem, e elas nunca adoecem sozinhas. Qual é o princípio da lei que eu disse? A gente sempre se associa por uma fagulha do pensamento. Esse pensamento, ele vai numa velocidade tão grande e abarca aqueles que estão na mesma sintonia fisicamente, de tal forma que se torna irresistível para alguns. Nossa capacidade
capacidade de influenciar, de ser influenciável é enorme. E o que nos dá essa capacidade? É que nós temos. Eu fiz um estudo da mente nesse terceiro capítulo dessa aula aqui, falando como é que a mente funciona. A ferramenta que eu tenho de acesso às leis do universo é a mente, não é o cérebro. Cérebro é o aspecto físico. Do meu comando íntimo. Mas o meu comando íntimo é mental. E a mente é essa chave ou é esse mecanismo que interfere diretamente em todas as leis da natureza segundo elas, não para modificar, para fazer produzir segundo a vontade das leis. Já existem. Por isso que quando Cristo diz, essa é a vontade do meu Pai que está nos céus, Ele não está falando só da individualidade do Pai, Ele está falando das leis da vida. Hoje a física quântica já passou isso aí, já está dentro. Não é informação extra não, já está dentro. Então, essas leis é que dizem quimicamente como as substâncias se manifestam na nossa essência orgânica. Essas mesmas leis é que dizem como os elementos físicos e as leis físicas atuam sobre todos os elementos que temos em comum com os elementos da natureza naturais. Está na nossa essência. Isso é dinâmico. Então, a obsessão ou a influenciação, gostaria de até mudar o termo, em vez de obsessão, vamos para a influência. É uma lei dinâmica, sociável, dos filhos de Deus, à medida que vão avançando. Alguém tem simpatia por cachorro aí? Por gato? Por cobra? Aranha? Perceber? Tem gente que gosta de tudo, sabe por quê? Porque nós temos a mesma energia, independente de ter a mente em estado humano ou inferior aos reinos da natureza, ou superior aos reinos do ser humano, vamos dizer assim. Nós nos atraímos e nós nos defendemos. É da lei da vida. Então, nós vamos entender disso porque não podemos falar de terapia desobsessiva. E entenda, não estou com nada, fisicamente não tenho nada, fiz exame, não tenho nada. É comum depressão na sua vida? Não, não é comum. A sua vitamina B12 vai bem? Vai, está ok. Nunca sentiu essas coisas? Não, é associação. Está perdendo energia? É cansaço? É uma coisa, trabalhei muito, como é que foi meu dia? Beleza. Estou perdendo energia, apesar de não ter trabalhado tanto e não estar me sentindo cansado. Influência. Então, é entender esse mecanismo para quê? O que disso é parte da minha necessidade fisiológica, orgânica, química. E o que disso é influências e associações. Porque ninguém adoece sozinho, assim como ninguém se cura sozinho. Nós estamos sempre em equipe. E o grupo é grande. O grupo é grande. Então, a minha natureza anterior vai falar mais alto se a minha natureza atual, ou que eu decidi em favor do meu progresso, não for dinâmica. Se eu acomodar em algum aspecto o que eu fui até então, antes de decidir fazer, sobrepõe ao que eu quero hoje. E os que tinham aquelas características e me conheciam daquela maneira, associam uma velocidade enorme, a velocidade do pensamento. Então, é dever meu me manter ativo e dinâmico.
bastará para ser agradável a Deus não fazer o mal? Aí você imagina. Eu acho que não. Porque todo mal que é que vem do bem que não haja feito é um mal que vai ser calculado ou pelo menos contabilizado na sua responsabilidade. É seu. Indiferença que produz mal é responsabilidade do indiferente. Aí eu volto no padrão que eu tinha antes de saber que eu sei isso nessa. E associo com aqueles que eram semelhantes, iguais ou piores do que eu, mas com a mesma sintonia em outras. Se não conhecemos as suas características, jamais saberemos convenientemente tratar. Minha intenção não é ler esse texto. É só dizer para vocês que em que eu me baseei para falar da lei de sintonia. No livro dos Espíritos, isso foi tratado como simpatias e antipatias terrenas. Irmãos, é uma lei da vida. Eu posso colocar simpatias e antipatias humanas, simpatias e antipatias espirituais. E aí vai para o patrimônio, põe hereditariedade própria nisso aí, mas é muito longe. Eu quero fazer uma reflexão da seguinte maneira: eu não sei com que fraternidade, paz, serenidade, falta de conflito vocês conseguem viver hoje. Eu consigo avaliar isso. Nem os que convivem comigo eu consigo avaliar, eu consigo me avaliar. Então eu vou fazer essas perguntas, cada um se avalia. Eu vou me avaliar. Hoje, como eu reajo a um prejuízo, como eu reajo a uma insatisfação, como eu reajo a uma infidelidade, como eu reajo a alguém que me abandona, como eu reajo a alguém que mentiu muito e depois eu descubro que não era nada daquilo e o que era conveniente ou o que eu esperava segundo o meu interesse, não vai acontecer e eu fiquei feio na fita, ainda vou ter que assumir o que era a responsabilidade do outro, a minha, perante o terceiro, que está muito pior. Como eu reajo a isso hoje? Com raiva, com ódio, com desejo de vingança. Se não for tão intenso, pelo menos desejando que ele quebre a perna, que cai em cima do edifício, que tromba 23 ou 14. Como é que eu reajo a isso? Se tiver de bicicleta, pelo menos tem enxurrada levezinho. Vai devagarzinho, enxurrada abaixo, aquela tubulação da Zé João Dibe, Deus abençoe, que morre afogado lá embaixo, como é que eu reajo a isso? Cada um tem sua maneira de pensar aí. Hoje, 2024, em 2032, 2033, segundo a conta do pessoal da igreja, vai fazer 2000 anos que o Cristo desencarnou. Por enquanto ele estava aí ainda, não tinha dado as caras para 2000 anos. Mas ia dar as caras, daqui 6 anos ele ia aparecer no mesmo boca do mundo, o Cristo. Então, em 2030, fará 2000 anos que ele começou a divulgar isso. Nós estamos falando aqui agora. Sobre harmonia, sobre vida, sobre amor, sobre equilíbrio. 2000 anos. Como é que eu reajo à atitude dos outros quando o que eu esperava, aquilo em que eu investi, não é levado a sério, não é assumido pelo outro e eu tenho que ficar na mão de novo. Cada um pense assim agora, 2024. Beleza, com todo o conhecimento da doutrina espírita, do evangelho, carinho que eu recebi em casa, mãe, irmãos, a turma toda, primos, eu ainda reajo assim. Cada um sabe como é que reage. Tá. Hoje é 1924, 100 anos atrás. Sem o conhecimento da doutrina, sem nada disso
que eu tive agora por último, como é que eu reagia. 1924. Uma sociedade amplamente rural. Era fácil matar e esconder o corpo dos outros embaixo de árvore. Como é que eu reagia às insatisfações? Era fácil pegar o que o outro tinha sem que a grande maioria soubesse disso. Como é que eu reagia às insatisfações e às negações? Fiz uma proposta para um homem, fiz uma proposta para uma mulher de casamento, de amor, de devoção, e essa criatura me disse com a cara mais lavada que não tinha nada a ver comigo, nem queria nada comigo, e que eu era o nojo da vida dela. Como é que eu reagi? Vice-versa serve. Serve vice-versa. Tem menininha aí. 1924. Eu viro para ele e digo: oh, meu amor, Deus te abençoe, muita paz. Não deveria dizer não. Como é que era a reação, gente? Vai, pensa aí. É firme mesmo isso. Tá, o ano agora é Dom Pedro dava por aí. E para essas conversas, se vocês voltarem no tempo e ver como era a mulher na sociedade de verdade, vocês vão me dar um pedaço de conselho. Eu sei, mas assim, teoricamente já não Pensava, negava, dizia não, engravidava, fugia de família. A muvuca sempre foi nossa, não mudou nada. Não mudou nada. A muvuca é característica nossa. Não, havia critérios sociais, mas que não tem esse valor que as pessoas acham que tinha, não. A mulher em Roma tinha um poder ativo e dinâmico extraordinário. Não. Isso há 2000 anos, 1700 anos. Quando vocês estudarem e voltarem lá para ver como é que era, vocês vão repensar muita coisa. Vamos mais. 1824. 1824. A gente tinha uma sociedade cujo trabalho mais em conta era o escravo. A ciência, em 1780, ainda tinha argumentos para deixar claro que negros e brancos eram diferentes e negros não eram humanos. Podia ser feito qualquer coisa com negro que não era humano, era animal só. Como era o nosso princípio de fraternidade, como era ser negado naquela época. O ano é 1724. 1724 não tinha projetos para a doutrina espírita chegar aí. Kardec não tinha nem nascido. 1724. 60 anos depois da peste negra. Não tinha saneamento básico. As comunidades eram isoladas, acesso muito pouco. Como era não ser atendido num desejo? Como é que a gente reagia? Até onde a gente mantinha uma atitude cristã e a integridade do outro? Nenhuma, gente. A gente mandava matar ou matava na maior facilidade do mundo. Bastava entender ou julgar que o outro era mais fraco e a gente já decidia pulando no pescoço. Por que eu estou dizendo isso? Ai, fulano está na frente da casa espírita. Ai, o coração tão bom. Não deve ter obsessores. Rapaz, eu não virei gente agora, eu não presto. Imagina 300 anos, quem sou eu? Se as minhas relações, quando é que eu demonstro maturidade humana? Quando as minhas relações são longas. Relações longas é 50, 60, 70, 80 anos. Não é relações longas de 10 anos, não. De uma semana. Tem gente que tem um melhor amigo por uma semana.
Semana que vem outra é melhor vida. Isso não é nem criança humana. E humanidade isso não é nem criança. Não pode nem considerar criança. Quando o óvulo se encontra com o espermatozoide ou vice-versa, a movimentação é do espermatozoide, chama gambeta. Isso deve ser uma gambeta humana. Porque não tem capacidade nenhuma de relacionar, de interagir, de ceder à vontade do outro, de ser útil ao outro, de ofertar alguma coisa para o outro. Estou dizendo isso por quê? Porque se as nossas relações hoje não terminam, a maioria delas, sem agressão, sem ferocidade, sem desrespeito, sem julgamento, sem conflitos, imagina há 100 anos, há 200, há 300, nós somos assassinos natos. Era o preview daquela sociedade. Netflix está assim de minissérie, relatando fatos históricos da época, baseados em estudos seríssimos, de universidade, de equipes seríssimas, com investimento altíssimo, para a gente entender a sociedade que nós formamos e de onde nós viemos. Não estuda quem não quer. Não existe dificuldade para estudar hoje, nenhuma. Tecnologia nos avaliza em qualquer situação. Então a gente precisa entender isso. Por quê? Porque aqueles que a gente ofende nessa, quando a gente encontra e ainda não conseguiu redimir, a vergonha é enorme. Imagina aqueles que nós matamos esposo, esposa, filhos, filhas, cachorro, gato, percevejo, tudo na casa dele. E nós vamos reencontrar, porque nós temos sintonias, fatos semelhantes, relacionamentos cruzados. Nós estamos juntos. Basta eu melhorar um pouquinho, eu trago uma demanda de obsessores que vão aprender com o estágio em que eu me encontro, melhorar comigo no meu esforço. E eu vou fazer mais força, porque eu tenho a densidade da pressão deles no meu calcanhar, para eu não errar mais e não me tornar pior do que já fui. Que mecanismo fabuloso, né? E as pessoas não gostam da obsessão. Obsessão é uma bênção. A turma fala mal do obsessor. Quem é o obsessor? O obsessor é a Lívia, que acreditou em mim a vida inteira, e eu sacaneei ela até a morte, na hora que ela começou a ficar velha. Isso enche todo mundo. Aí eu saio na rua, eu bato os coxinhos de todo mundo, mas eu matando a Lívia lá em casa. Ela morre, eu escondo o corpo também. Quem é o obsessor? É a pessoa que, depositando confiança em mim, acreditando nas minhas boas intenções, recebendo algumas carícias, alguns carinhos, aumentava a credibilidade, e uma determinada hora eu provei para ela que ela era boba e que eu era um grande mentiroso. Esse é o obsessor, alguém que me amou muito. Quanto maior a raiva do meu obsessor, mais ele acreditou em mim, mais ele me amou, mais ele depositou confiança, mais ele se devotou a mim e mais sacana eu fui. Eu preciso entender esse mecanismo, porque a gente fica acreditando que eu estou passando mal, eu estou ruim, porque o obsessor está fazendo isso, tadinho. A pergunta que eu tenho, o obsessor é vítima ou algoz? Ele foi vítima da minha falta de moral, da minha falta de valores, da minha falta de humanidade, da minha falta de fraternidade, da minha falta de amor, da minha falta de sinceridade, da minha falta de que mais, gente? E tudo de bom que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus traz, ele foi vítima, porque eu não pratiquei nada disso. Eu preciso entender isso a fundo. Isso é importante. Por quê? Porque eu vou vir trabalhar em benefício da harmonização de outros grupos, que vai me ajudar a harmonizar com o meu grupo.
ficou na retaguarda. Ah, você é um grande herói, você está ajudando os outros, ou nada. No mínimo eu estou limpando a treva que eu construí no meu passado. Ninguém limpa a eira do outro. Ninguém limpa a eira do outro, cada um limpa a sua. Porque cada um é responsável pelo que fez e colhe segundo plantou. Então, quando eu entendo isso, eu entendo a origem da obsessão. Esses itens que estão aí, a questão de número 386 até 388, fala de simpatias e antipatias terríveis. Mas eu vejo uma lei da vida extraordinária nisso aí. As pessoas estão querendo discutir se essas simpatias e antipatias foram criadas nessas, ou é porque a gente se viu em outras existências. Não, é porque nós temos muita coisa em comum. E quanto mais o que é comum na nossa essência se torna necessidade do momento, o outro que tem a necessidade do momento, semelhança a nós, nos encontra. Ontem a Clarinha abriu essa passagem no Evangelho, na hora da mocidade. Clarinha é uma criatura de 1,90 m. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. A proposta de Jesus é amar o inimigo. Aquele para quem a vida presente é tudo, não ter inimigo senão ser nocivo, perturbando sua tranquilidade. O maior bem que a doutrina espírita pode fazer para nós é compreendermos que a continuidade é uma condição sine qua non, não tem como avançar sem ela, não tem para onde ir sem ela, não tem como ser sem ela, e que tudo na vida presente é passageiro e merece ter o valor que nos auxilia a crescer. Se for parte de apego, se for parte da nossa ignorância, se for parte da nossa capacidade de reter e de aprisionar, já estamos mal. Só quem compreende a grandeza da vida e entende que isso aqui é passageiro, neto pode morrer, filhos podem morrer, esposa pode morrer, eu posso morrer, fracassos podem vir e tudo mais, gente, faz parte da vida. Tudo passa. Tudo passa. Então isso é tão passageiro que a verdade que a gente tem é que a vida continua sempre. Então aquele que perturba o meu dia não é meu inimigo mais. É um irmão que não entendeu o lugar dele e não entendeu o que eu estou fazendo. Segundo Chico, quem é meu inimigo? É aquele que não me compreende. Os outros podem me ter por inimigo. Mas se eu, espírita cristã, falar que eu tenho um inimigo, não entendeu nada do espiritismo. Porque o outro é meu irmão. Se ele me compreende, já é um grande favor. Se ele não me compreende, tem muito que compreender dele mesmo. Intencionalmente, eu não posso estar fazendo nada para agredir. Quem é o obsessor? É uma tela preta, né? Da agora para frente não pode ser mais. É o meu pai, a minha mãe, meu irmão, meu tio, minha prima, minha esposa, meu esposo, meu vizinho, a filha do meu vizinho, o filho do meu vizinho, o cachorro do meu vizinho, alguém que passou por mim na estrada e que eu não respeitei como ser humano e esperava o meu respeito. Hoje eu sei que o meu inimigo, ou seja, o obsessor, é esse cara. Não é um monstro, sai das terras. Não é um ser diferente que só vive de crueldade.
nem o condenado sem remissão pela justiça divina. O obsessor é uma pessoa como nós, não é um ser estranho a nós, pelo contrário, é alguém que se privou da nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. O obsessor é um irmão, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Como o obsessor age? Por analogia. Só por analogia. Meninos, quando eu vi essa expressão da chuva, a lei da atração é uma comparação da vida ao que somos. Não é lei de atração, é uma lei de comparação. Quem estudar a Gênesis vai ver isso lá com Kardec, tá? As pessoas não falam disso é porque não estudam a Gênesis. Estudar, está lá. Obsessão é uma parasitose espiritual, ou seja, é a manutenção de um relacionamento doentio, mantido por partes e abandonado por uma delas. O processo obsessivo, como é que ele se dá? Lei de amor, adoro esse livro, gente, eu me iniciaria assim, ó. Toda vez que eu estou de folga, a gente pega ele e dá uma lidinha. É uma lidinha mesmo, né? Ele é todo riscado. E às vezes eu leio só o que eu quero, só o que está riscado. Rapidinho. O que nos acontece moralmente quando emitimos um pensamento? Emitindo um pensamento, colocamos um agente energético em circulação no organismo da vida, no universo. Agente esse que retornará fatalmente a nós, acrescido do bem ou do mal de que o revestimos. Você quer atrair amigo ou inimigo? Em que tempo e situação nos podem atingir os fenômenos deprimentes da obsessão? Salientando-se que o pensamento é alavanca da desligação para o bem ou para o mal, é muito fácil perceber que os fenômenos deprimentes da obsessão podem atingir-nos em qualquer condição e em qualquer tempo. Vigilância é a nossa principal obrigação, né? Qual é a sua missão? A minha missão é lavar roupa, então, mas lavar roupa vigilante. Vigilante é a sua missão, lavar roupa é a tarefa. Qual é a sua missão como cristão? Vigilante. Vigilante do que, meu filho? Da própria cabeça, do próprio sentimento, das próprias emoções. E a gente vai morrer e vai exatamente para o patrimônio de vida que nós construímos. Tipo de obsessão: encarnado para desencarnado, encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado e vice-versa. Tem todas as relações aí. São 6. Aí eu coloquei aquela auto-obsessão. Eu já falei no começo, não tem nada para dizer, tá? Só fechando. Vencendo a obsessão, sempre é possível alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles. A quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Allan Kardec nos diz. Os irmãos, Jesus abençoe. Muita paz. Obrigado por enquanto. A ideia era só dizer, desmistificar quem é o obsessor. Porque o obsessor é um ente amado que eu dei uma rasteira moral no passado e imprimi uma série de prejuízos. Jesus abençoe. Muita paz.